Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando a nossa live bem atrasados. Glória a Deus por isso, mas eu não podia deixar de vir aqui falar um pouquinho de Jesus para a sua vida, meditar um pouquinho no Evangelho de Jesus nessa manhã. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live no nome do Senhor. Amém? Você que está chegando ao vivo aqui comigo, quero te agradecer porque você está aqui hoje, nessa manhã, juntamente. Você que vai assistir ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo que é seu. Amém? Hoje é dia 3 de setembro. 3 de setembro de 2025. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? O Santo Evangelho de hoje é Lucas 4, o versículo 38, que vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus por ela. Jesus se inclinou sobre ela, repreendeu a febre e a febre a deixou. No mesmo instante, a mulher se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que estiam doentes, com várias enfermidades, os levaram a Jesus, e ele, colocando a mão sobre cada um deles, o curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, nós vamos aprender com esse evangelho algumas verdades. Coisa boa é saber que no evangelho existe verdades de Deus que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas. O Evangelho de Deus, ele não é apenas para ser lido. O Evangelho não é apenas para ser conhecido. O Evangelho é para ser aplicado em minha vida e na sua vida. Por isso, queridos, nós estamos aqui nessa manhã. Jesus, o relato de hoje, de Lucas, vai relatar o encontro da sogra de Pedro com Jesus. O texto vai dizer que aquela mulher estava o quê? Enferma. Estava com febre. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que febre, ela é sinal de infecção. Isso quem diz é a medicina, é verdade? Todo sinal de febre é um sinal de infecção. Aquela mulher estava gerando alguma coisa dentro dela que ela não sabia o que era e estava manifestando com febre alta. Aquela mulher estava de cama, para nós termos noção que a situação dela não era as mais favoráveis. Só que, amados, o texto também vai dizer que pediram a Jesus por ela. Pediram a Jesus, intercederam a Jesus que viesse até a casa de Simão sarar aquela mulher. E aí a primeira verdade que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãos, o pediram a Jesus por ela, é que sempre que eu oro por alguém, Deus tem o poder de mudar aquela situação. Sempre que eu coloco diante do Senhor, através da intercessão, o Senhor pode mudar o quadro. E é isso que nós precisamos, amados, entender nessa manhã, que quando você pede por alguém a Jesus, não tem a ver se aquela pessoa tem fé ou não. Não tem a ver se aquela pessoa, querido, é merecedora ou não. Quando você está intercedendo por alguém,
o que precisa estar ativo é a sua fé. O que precisa, querido, estar ativo é o seu coração de intercessor na presença de Deus. Por isso nós vamos ver aqui que pediram por ela. Ela não pediu. Ela talvez não estava nem esperando, mas alguém pediu por ela. Então nós podemos ver nessa manhã que o poder da intercessão, o poder da oração, o poder, querido, de orarmos uns pelos outros, ele tem muita valias em seu efeito. Nós precisamos pedir a Jesus nessa manhã a graça de verdadeiramente não perdermos o hábito de orar uns pelos outros, de interceder por aqueles que estão mais precisados. Quando alguém pede oração, ore por aquela pessoa. Talvez, quando você ora por alguém, Deus ele muda a sorte daquela pessoa. E não somente daquela pessoa, Deus tem poder de mudar a tua sorte também. Por isso nós precisamos entender nessa manhã, então, que a intercessão, ela tem poder no mundo espiritual. Jesus entrou na casa de Pedro. Ele se inclinou e repreendeu a febre. Você vê, Jesus é aquele que tem todo o poder, Jesus é aquele que tem toda a autoridade para ouvir a intercessão e entrar para mudar a história. Jesus não entrou apenas para olhar para aquela mulher. Jesus não entrou apenas para falar, coitada dessa mulher. Não, amados. Jesus entrou para mudar a história daquela mulher. Amados, o texto vai dizer que Jesus repreendeu a febre. E a febre, na mesma hora, a deixou. Por quê? Porque quando Jesus ele entra no ambiente, quando Jesus é convidado para estar no lugar, quando você chama Jesus para um lugar, amados, o mal que está naquele lugar tem que sair. Por isso, nessa manhã, amados, chama Jesus para a tua casa. Fala, Jesus, entra aqui na minha casa. Jesus, entra aqui no meu trabalho. Jesus, entra aqui aonde eu estou. Expulsa, Senhor, esse mal. E quando, querido, você entende que você orou, chamou Jesus, Jesus vai entrar para mostrar o seu poder. Olha que coisa interessante, amado. Jesus não entra apenas porque você chamou. Jesus entra para transformar o ambiente. E é isso que nós precisamos crer nessa manhã. Que a intercessão ela tem poder, que quando eu chamo Jesus para entrar, Jesus entra, e quando Jesus entra, ele transforma. Precisamos entender nessa manhã essas verdades de Deus, essas clarezas de Deus para a minha vida, para a sua vida. Precisamos entender isso e tomar posse, querido, como decretos do céu para nossas vidas nessa manhã. Eu orei, eu chamei, Jesus entrou. Jesus entra para transformar. O texto é muito claro, a febre foi embora. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Glória a Deus, amados. Glória a Deus nessa manhã, porque aonde Deus está, o mal tem que sair. Quem tem que prevalecer é Jesus de Nazaré, porque ele entra para transformar. Jesus não entra apenas, querido, para olhar, tadinha, coitadinha, vai melhorar amanhã, dá aqui uma Neuvalgina para ela, toma um paracetamol, descansa mais um pouquinho. Não. Alguém intercedeu por ela,
Jesus entrou na casa. Jesus transformou o mal, expulsou o mal. E o texto vai dizer o quê? Que no mesmo instante, aquela mulher se levantou. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, seja na parte da tarde ou da noite, é tempo de se levantar. Você não já orou? Você já não chamou Jesus para dentro da casa? Jesus já não veio? Ele não já está transformando, mudando o decreto? O mal já foi embora? Agora é hora de se levantar. Não é mais tempo de ficar prostrado. Ezequiel vai dizer: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Precisamos nessa manhã, no nome do Senhor, amados, se colocar de pé, se levantar, sabe? Expulsa o desânimo. Ah, pastor, estou com muita luta. Vamos expulsar essa luta. Vamos ficar de pé, porque é de pé que Deus nos quer. É de pé nessa manhã que a obra vai ser concretizada na nossa vida. E o texto vai dizer, querido, algo muito importante aqui. Depois que aquela mulher ficou de pé, ela não ficou de pé para dar trabalho, ela foi servir. Ela começou a servi-los. Olha que bênção. Jesus não tira ninguém da cama doente, enfermo, paralisado, oprimido, com depressão, ansiedade, para depois que ele ficar de pé igual uma estátua. Não! Jesus está te chamando nessa manhã para fazer a obra, para servir, para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. É assim que Jesus nos quer. Orando, intercedendo, chamando Jesus para dentro da casa, Jesus entrando, expulsando o mal, você se colocando de pé e servindo. São 5 códigos, amados. 5 códigos que nós precisamos levar para a nossa vida na manhã de hoje. E eu vou repetir, que você precisa gravar esses códigos. Se você pode anotar, anota aí esses códigos. Eu oro, intercedo, eu chamo Jesus para dentro da casa. O principal, Jesus entra, expulsa o mal e transforma. E eu me levanto para servir. Sabe, amados, quando eu entendo que o fator final, ou melhor, o fator inicial, ele tem o objetivo de chegar no fator final, que é o servir, eu vou entender. Todo milagre que Jesus fez na minha vida não é para mim ficar na minha zona de conforto. Todo milagre que Jesus fez na minha vida é para mim sair da zona de conforto e fazer a obra do Senhor. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, faça a obra, sirva a Jesus. Sabe, ele já entrou, irmãos. Tem coisas que vão ser mudadas com o tempo, mas ele já entrou. Por isso, nessa manhã, não fique prostrado mais. Se levanta. Deus bota claramente essa palavra no meu coração. Se levanta. Faz a obra. Edifica. Seja Neemias. Homens e mulheres que não botam a mão no arado e olha para trás. O texto vai encerrar que ao pôr do sol, todos que tinham doentes com várias enfermidades, os levavam a Jesus. Todos. Irmãos, Jesus, ele quer que todos sejam alcançados pela sua graça. Seja com doenças, seja com enfermidades. Quando nós levamos a Jesus,
ele coloca a mão sobre cada um e cura. O texto vai dizer, ele põe a mão sobre cada um deles e eu os curava. A cada um de nós, irmãos, Deus vai curar no individual. A cada um de nós, Deus vai tratar no individual. Talvez o pastor vai ser curado de uma área, a Fátima de outro, a Bianca de outra, a Patrícia de outro, a Daniele de outro. Mas todos serão alcançados pela graça do Senhor. E o texto ainda vai dizer que muitos demônios saíam daquele lugar gritando: Tu és o Filho de Deus. Que maravilha nessa manhã, amados. Temos uma palavra de Deus liberada sobre nós. Que maravilha nessa manhã saber que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele quer curar a todos. Eu oro, chamo Jesus para dentro da casa, Jesus entra, expulsa o mal, eu me levanto para servir, Jesus vem na direção de todos e até os demônios precisam reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a viver essa palavra e tomar posse dela para hoje, não é para amanhã ou para ontem não, para hoje, vivermos o sobrenatural de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é tão poderosa e ela tem poder para mudar a nossa vida. Nós pedimos nessa manhã que esse evangelho se cumpra em nós, que esse evangelho, Senhor Deus amado, seja um norte em nossas vidas e que sejamos homens e mulheres que leem os códigos espirituais e tomam posse. Pai, nessa manhã nos abençoa, nos livra de todos os males, abençoa o nosso dia. Oramos por todos os enfermos, por todos os que se recomendam às nossas orações ou por quem nós temos obrigação de orar. Que o Senhor Deus amado nos dê um dia de vitória e de livramento. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Um santo dia para você, um forte abraço, um beijo do pastor Cássio. Sexta-feira, irmãos, com a graça de Deus, nós estamos aqui. Amém? Ora por mim, precisando muito de oração, que eu oro por você. Amém? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.